Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Djalma falando, aceitando o desafio do professor Jorge de fazer uma partilha aqui nesse breve vídeo sobre aquilo que nós aprendemos e trabalhamos e vivenciamos, experimentamos lá no 24º CIAED, lá em Florianópolis. Nós tivemos a oportunidade de participar deste evento, que é um dos eventos mais importantes na área da educação à distância, aqui no Brasil pelo menos. E essa foi uma oportunidade muito bacana, né, que até aproveito de antemão já para agradecer a todos aqueles que tornaram possível a nossa participação neste evento. Acho que isso enriquece pessoalmente, profissionalmente, mas também trouxe uma visão de conjunto, de grupo muito bacana. Foi uma oportunidade para aprendizagem, não só da parte cognitiva, intelectual, mas também da integração com a equipe. Muitos eu não conhecia, sou novo aqui ainda na casa, e foi uma excelente oportunidade para conhecer um pouco da equipe, pelo menos aqueles que lá estavam. E aí, aceitando o desafio do professor Jorge de partilhar um pouco nesse vídeo, eu decidi aí fazer um roteirinho de como é que foi a minha experiência ao longo dos 3 dias que nós passamos lá em Floripa. Terra maravilhosa, terra bacana, mas que na verdade a gente ficou focado dentro do centro de convenções na participação e tivemos, né, eu nem tive a oportunidade de ir para a praia. Esse foi um ponto negativo, hein? Já deixo de antemão registrado aqui. Tinha que ter um dia só para ir à praia, né? Mas como o foco era outro, o foco era a aprendizagem, a gente ficou mais focado dentro do centro de convenções no evento e bebendo daquela atmosfera, daquela sabedoria que estava sendo transmitida naquele momento. Preparei então aqui um roteirinho nos slides para ajudar a gente a seguir um passo a passo, dia após dia, daquela que foi a minha experiência neste evento, da ABED, o Congresso Internacional de Educação à Distância. O que eu experimentei e qual foi a minha primeira impressão deste evento? Primeiro dia do evento, nós participamos todos na cerimônia de abertura, onde tinha algumas personalidades importantes. A fala do presidente da ABED, que é o Frederic Lito, né, professor da USP, também presidente da ABED, esse ao centro que vocês podem verificar aí na fotinha, e junto com eles os co-realizadores, são os representantes aí da Delinea, que é uma das nossas parceiras que ajudam na produção dos nossos materiais didáticos, também a editora Intersaberes, representada aí pela professora Lindsay Azambuja, e o Fernando Ciríaco, representante da Croton. Então tinha uma equipe de peso aí para fazer parte dessa cerimônia de abertura. E eles ouviram uma fala da professora Bettina von Stá. Ela fez o lançamento da edição de 2017 do Censo EAD Brasil. Bacana, muito boa a fala dela, né? Até me pegaram do pé depois, poxa vida, você não pode corrigir a professora Bettina, né? Ela com a longa experiência aí, mas eu tive que fazer uma breve observação em relação à fala dela, justamente porque ela usou como aquela frase clássica, né? Professor, de repente, não é aquele que ensina, mas aquele que aprende. Aí ela cometeu um erro simples, mas que não deixei passar barato, mas que é para mostrar exatamente que eu estava prestando atenção, viu? Eu estava prestando atenção na fala dela, é verdade. Mas ela citou essa frase e deu a autoria dela do Paulo Freire. Eu falei, mas espera aí, como assim Paulo Freire? Daí na hora do grupo lá eu falei, essa frase do Guimarães Rosa, esse eu sei. Então, mas só para brincar aqui com vocês, mas para dizer que a fala dela foi importante, não a conhecia, depois me falaram, o professor Everton disse que ela é uma das personalidades importantes do cenário da educação, então foi uma oportunidade muito bacana para conhecer toda essa galera aí que trabalha de longa data aí com o EAD. Após a cerimônia de abertura, foi realizado 2 mesas redondas, na sequência já, das quais o professor Carlos Longo participou também, e ele participou junto de uma mesa redonda, e isso é um dos pontos que muito me agradou no evento, é o formato dessas mesas redondas, muito dinâmica, muito interativa, provocativa. Então o professor que estava organizando essas mesas redondas, né, o professor Janis Fidelis da Unicesumar, ele fez várias perguntas para os integrantes da mesa redonda e eles foram respondendo com falas curtas, objetivas, mas muito enriquecedoras. E na primeira sessão dessa mesa redonda tinha como tema
quais os possíveis impactos do crescimento exponencial de polos de apoio presencial e a presença de mais instituições de ensino superior credenciadas para a EAD, para a educação à distância. O objetivo dessa mesa redonda era dizer, e aí, tem mercado para todo mundo, não tem? Como é que fica a qualidade desses cursos? Como é que as instituições vão se portar diante disso? E com essas provocações foi um momento muito prazeroso, poderíamos dizer assim, para um evento técnico, às vezes cansativo. Esse formato me agradou bastante, inclusive se tivermos a oportunidade de darmos sequências no nosso projeto de pesquisa científica, de produção científica, quem sabe fazer uma mesa redonda dos professores e tutores daqui do EAD, no evento de iniciação científica na UP. Então isso está engatilhado aí para a gente se organizar e esse é um formato que muito me agradou. A segunda mesa redonda, na sequência aí dessa abertura do evento, foi exatamente sobre a inteligência artificial, se ela é uma ameaça para os professores ou não. E essa é uma discussão que nós já temos acompanhados aqui na UP, justamente porque quando tem questões de fórum, né, a gente se sente um tanto quanto numa atividade muito mecânica, né, e aí os nossos ambientes virtuais, nossos LMS, têm à disposição alguns recursos que facilitam, e aí tem um trabalho de inteligência artificial que, de certa forma, substitui em grande parte esse trabalho mecânico do professor tutor. É a parte chata, mas que é a parte que às vezes a gente brinca, né? Se a máquina fizer tudo, qual que é o nosso papel então? E essa foi a discussão um pouco, né? Eu fiz aí algumas relações com aquilo que eu recebi nessa primeira parte de ambientação dos nossos mentores, da professora Ana, do Jorge, da Thalita, quando eu sentei com eles, temos que fazer um aviso contextualizado, porque senão fica um negócio mecânico, qualquer máquina nos substitui, e qual é o nosso valor então? Por que vamos pagar o nosso salário? E acho que essa discussão foi muito nessa linha daquilo que nós estamos, já vemos percebendo aqui na UP. Então foi bacana de ver que esses grandes teóricos aí, né, ou pelo menos esses que estão apresentando os resultados de pesquisas específicas, como que eles vão trabalhando e não há uma diferença muito grande em relação àquilo que nós estamos discutindo e pensando aqui na UP. Isso foi bacana. Depois dessa sessão de abertura lá no auditório principal, foi feito várias apresentações orais, palestras, mini cursos, apresentações orais nos banners, nos stands. Então, e aí eu fui participar junto com essa equipe de peso aí, a Marina e o Lucas. A gente participou da palestra, da apresentação oral que tinha como nome Competências para a Quarta Revolução Industrial, promovendo pensamento computacional para o tutor EAD. E aí eles, né, o professor que ele estava apresentando, o professor Hugo Batista Fernandes, da UniSul, ele vai apresentar o pensamento computacional como aquele que, de certa forma, vai sempre formular problemas como um problema computacional. E a partir dessa formulação de problemas, ele vai construir uma boa solução computacional, ou seja, um algoritmo para a resolução desses problemas. E aí ele mostrou as dificuldades primeiro disso, e aí eu me liguei assim, me conectei com aquele nosso projeto de alocação dos professores, né? O professor Guilherme, a Karina estão empenhados, né, durante um bom tempo nessa resolução de um problema, como usar a lógica do pensamento computacional para resolver um problema do dia a dia nosso aqui. E aí me veio, essa é a era da quarta revolução industrial voltada para a educação à distância. E a pergunta que o professor se fazia e nos questionava era um pouco disso. Qual é o nosso papel enquanto tutor, então? Quais competências nós temos que ter para estarmos preparados para essa revolução industrial? E aí, justamente, qual é a função do tutor diante disso? E aí eu chegou na conclusão, pelo que me recordo, né, depois nossos colegas podem complementar isso, mas chegou na conclusão que é mais ou menos o seguinte: o pensamento computacional vai ajudar a gente e muito, assim como a inteligência artificial, né? No entanto, interpretar os dados que esse sistema, que esses softwares, que o pensamento computacional vai oferecer, ainda vai ser a tarefa do tutor. Por isso que a máquina não vai substituir. Por isso podemos ficar tranquilos com nossos empregos, em tese, né? Mas para mostrar que nós temos que saber, temos que desenvolver algumas competências para aprimorar a utilização dessas ferramentas.
E aí, por fim, na última apresentação do dia, nós fomos para uma sala onde estava a Aline Cristiane Silva e o Erdman Corrêa da Silva, da Sabin, e eles representavam uma outra instituição que agora não estou... A Anima, Grupo Anima. E eles estavam apresentando uma conferência, uma apresentação oral sobre o uso da gamificação para o fortalecimento das competências de um líder. E bacana que tanto eles, né, na fala seguinte, eles falaram da importância dos jogos, dos games para o uso do EAD. E aqui nesse caso específico, nesse case em específico, era como que eles poderiam formar um líder. E aí eles fizeram o desenvolvimento de várias competências e habilidades próprias de um líder, quais as competências que um líder tem que ter, e como é que nós podemos formar esse líder a partir dessas competências. E eles criaram um joguinho. O jogo chama-se Camelot, e aí todo ambientado na perspectiva da Idade Média, da lenda de Camelot, do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Tábua Redonda, na cidade, na região de Camelot. Então eles ambientaram todo o jogo muito parecido com um RPG ou um Dungeons Dragons, né, para aqueles que estão mais alinhados a isso, e eles conseguiram fazer a criação de personagens e a criação de problemas, onde no jogo o líder ia sendo formado. Então eles falaram que esse processo de criação durou aproximadamente uns 5 meses e eles conseguiram fazer um alinhamento das competências dos líderes antigos, dos veteranos, né, com o perfil dos novos líderes. Então aí para mostrar que houve uma integração entre os mais antigos e os novos, né, e isso foi fundamental para auxiliar o RH na etapa do processo seletivo dos novos líderes. Então todos tiveram, todos que participaram desse projeto, do uso dos games para o fortalecimento das competências de um líder, tiveram um aproveitamento muito bacana e também gostaram muito dessa forma de ensinar, e tudo isso por meio de um game, né, de uma lógica do ensino à distância. Então eles comentaram que nesse jogo eles tinham que se comunicar mesmo estando em locais diferentes, no Rio de Janeiro, em Curitiba, tinham que resolver os problemas fazendo essa integração, buscando informações. Diz que foi muito bacana e a gente ficou maravilhado com a apresentação e vendo o alcance do uso dos games para o ensino à distância, para o ensino para a formação de um líder. E até teve a participação da Marina levantando a mão, perguntando, interessadíssima aí nas competências e como que isso vai ser trabalhado a partir como isso foi trabalhado a partir do jogo em si. Foi uma experiência bem bacana. Vou confessar que nesse primeiro dia foi uma das palestras, das apresentações que mais nos chamou a atenção, que mais a gente ficou focado nela. No segundo dia de palestra, eu participei, na verdade, né? Na verdade, recebi da Silmar aí a incumbência de fazer exatamente a participação nessa tarefinha aí de participar da palestra, desenvolvendo grupos de estudo e pesquisa com alunos de AD. E aí eu estava muito interessado, na verdade já tinha circulado no meu programa, e a Silmara falou assim: Djalma, essa palestra você tem que ir. Eu estava animadíssimo para participar dela. No entanto, não houve palestra. Realmente não houve, e isso me deixou um tanto quanto frustrado, mas não desanimado. Na verdade, não participei dessa palestra, mas a que veio na sequência foi muito bacana. Qual que era o objetivo dessa palestra e por que me interessava? Simples, porque vocês estão por dentro aí que eu estou, né, liderando esse projeto da produção científica, e uma das formas de produzirmos, de incentivar, de estimular o corpo docente do EAD a produzir, é no formato de fazer pequenos grupos de estudo e pesquisa. E ela tinha então, portanto, como objetivo apresentar a importância de propiciar ao aluno do EAD o contato com a pesquisa por meio das múltiplas plataformas, como as redes sociais, ambientes virtuais, comunidades e assim por diante. E essa seria uma apresentação de um case num grupo de estudo e pesquisa do curso de Administração Pública da Consórcio CEDERJ, do Rio de Janeiro. Mas infelizmente a gente não pôde interagir porque a palestrante acabou não indo. Mas eu fiquei no local e acabei participando dessa palestra.
e que tinha como título um novo aluno, uma nova realidade e um novo professor. E dentre tantas informações que foram transmitidas a nós nesse momento, nessa palestra, com a professora que lá estava ministrando, ela apresentou um quadro que me chamou bastante atenção, de quais as características da geração X, Y e Z, e sobretudo em relação a esses itens aqui. E essa é uma realidade. Então, portanto, nós temos um novo aluno, essa é a realidade que nós vamos enfrentar na escola. Esses dias eu vi um dos nossos alunos do EAD, né, mandou lá um print porque não deu certo a postagem no AVA, e aí ele mandou o print, e o que tinha de abas abertas com WhatsApp, Facebook, Instagram, aí o AVA aberto, daí a página de pesquisa do Google aberta, tinha vários itens. E essa é a mediação que ele faz. Ele está estudando, ele está se comunicando, está conversando e está o tempo inteiro assim. E aí, para essa nova realidade, é necessário um novo professor. E nós somos esses novos professores. Como é que nós estamos nos sentindo preparados para isso? Pois é difícil. No segundo dia da palestra, ainda nós tivemos a participação numa palestra que tinha como título a gestão da aprendizagem do design curricular, a avaliação das competências. E aí uma das coisas que começou marcante nessa palestra foi exatamente que ele começou assim: olha, o cérebro não presta atenção em coisas chatas. No entanto, em meio a tantas mudanças desse perfil de aluno, e portanto que o nosso cérebro não consegue, ele vai dizer que há habilidades que são trabalhadas em 2015 e que em 2020, segundo a pesquisa que foi feita, ainda serão trabalhadas. E uma das questões é o pensamento crítico e a criatividade. Por mais que as habilidades e competências sejam radicalmente transformadas e alteradas por conta das mudanças nas sociedades, o pensamento crítico e a criatividade continuam sendo as habilidades e competências por excelência no uso para que a gente possa ter sucesso na vida. E aí ele vai se questionar como as pessoas aprendem, e ele vai apresentar para nós como é que nós podemos fazer um design da grade curricular, do nosso currículo, para fazer uma avaliação mediante as competências. E aí, para fechar o nosso segundo dia de palestra, eu participei dessa palestra intitulada Formação de Professores em Modalidade Híbrida, Experiências Internacionais e Nacionais. E quem foi falar para nós foi esse rapaz que já tinha apresentado o tema da gamificação, representando o grupo Anima, e que ele partilhou aí a experiência dele na Finland University. Ele trouxe para nós aí a experiência dele com formação de professores nas universidades finlandesas. E aí, portanto, todo mundo sabe que a Finlândia tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo, e ele falou que essa formação ela foi feita na modalidade híbrida. Ele passou um tempo lá e depois passou um tempo aqui sendo formado à distância. E aí ele criou os objetivos do programa de educação docente, visa construir um modelo de formação de professores entre as universidades e as escolas. E com isso, nós temos algumas ideias sendo transmitidas naquilo que seria a excelência da educação, mas aí com o modelo híbrido. Ele partilhou essa experiência, foi bacana, conhecer um pouquinho mais sobre a realidade da formação docente produzida pelo Grupo Anima. Por fim, no terceiro dia, nós participamos aí das apresentações institucionais. A gente pôde participar da apresentação do professor Everton aí sobre a universidade híbrida, e ele apontava numa dessas últimas atividades que nós participamos do 24º CIAED, ele falava que o futuro já chegou para as universidades brasileiras no que se refere às estratégias de hibridização, e que a palestra, portanto, teve como objetivo problematizar o presente das instituições de ensinos frente ao contexto contemporâneo. E aí, e foi bem provocativo, ele falou que ele se propôs a isso, a provocar discussões, e de fato ele fez vários questionamentos sobre a forma da educação híbrida e, sobretudo, no uso que nós devemos fazer das metodologias ativas nessa modalidade, para poder reinventar as universidades.
Então ele foi mais vários questionamentos, provocações para aqueles que lá estavam, né? Infelizmente, o modelo dessas apresentações institucionais não permitiu uma pergunta e resposta na hora da apresentação. Isso depois eu acabei saindo, não vi se teve perguntas direcionadas. Depois o professor Everton pode falar um pouquinho para nós disso, né? Mas as provocações foram muito bem colocadas. Isso não é puxar saco não do chefe, mas foram muito bem provocativas, justamente por conta disso, de que fez as instituições que ali estavam, os telespectadores que ali estavam, realmente questionar sobre vários temas importantes nessa forma de pensamento de educação híbrida. Enfim, várias ideias, vários temas, vários conceitos, várias partilhas, vários cases foram apresentados e que a gente pôde participar, mas uma observação geral que eu gostaria de fazer, né, nesse breve vídeo de explicação e de partilha daquilo que foi a minha experiência no 24º CIAED, é que assim, isso não dá para explicar com palavras assim, né? Mas a experiência de estar lá foi muito bacana. Já mencionei no início que a experiência com a integração, com a equipe foi muito bacana, muito positivo, mas ao mesmo tempo a atmosfera daquele evento trouxe assim coisas que a gente não consegue explicar. Estar ali, vários fornecedores, claro, querendo vender seus produtos, né? O grupo Canvas, o grupo Anima, várias empresas, o Croton, né? A Intersaber, várias empresas nesse momento fazendo o seu marketing, fazendo sua propaganda, mas ao mesmo tempo várias pessoas pensando a educação à distância e apresentando, partilhando suas experiências. Acho que aquela atmosfera, várias pessoas conectadas, isso é muito bacana. E acho que isso deve ser incentivado cada vez mais pelos nossos gestores. Sei que isso tem custos, né? Mas a ideia do Jorge em fazer esse vídeo e partilhar com aqueles que não puderam ir é um pouco disso, dizer, ó, nós fomos lá, experimentamos isso, aprendemos isso e no nosso dia a dia a gente vai tentar partilhar. E aproveito para deixar o convite aqui para os nossos professores que vão estar assistindo esse vídeo, para dizer o seguinte, pessoal, precisamos nos organizar, e essa é a minha tarefa, eu sei, né? Mas para poder produzir artigos, apresentar as nossas partilhas, os nossos cases, para que estejamos nós em peso depois nos próximos eventos. Já passei a lista para a Silmara, para fazer o orçamento, para passar para os chefes aí, para que no ano que vem, já selecionei alguns eventos que sejam de interesse, tem uns 2 para o primeiro semestre e uns 5 ou 6 aí para o segundo semestre ao longo do ano, que dá para a gente, né, se aventurar, claro, com apoio, com fomento, com incentivo dos nossos gestores e pelo que parece isso não vai faltar. Então com isso tudo acredito que dá para a gente mostrar as caras, mostrar o nosso trabalho, produzir e fazer com que o nome da nossa instituição possa aparecer com uma qualidade tão boa quanto esses que nós vimos ali no 24º CIAED. Valeu, fico por aqui, abraços, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.